Ótimo. Tem espaço, tem tudo? Ótimo. Então não vai parar no meio, né? Às vezes a gente vê a mensagem, está tão boa, mas para no meio, a gente não pode nem publicar. Nós vamos continuar falando sobre a obra que Jesus quer que façamos. E é a 7ª mensagem. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Atos 1:8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Jesus, antes de ser assunto, olha que coisa bonita, né? Jesus se sacrificou como o Cordeiro Pascal, como o sacrifício perfeito. 3 dias depois ele ressuscita e fica 40 dias com os discípulos. Você imagina você ficar 40 dias com uma pessoa que você viu morrer, viu ser sepultado, e não foi uma morte qualquer, uma morte de cruz. E no 40º dia, antes de ser elevado, ele dá esse recado aos seus discípulos. E ele diz aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Hoje pela manhã, o pastor Anderson falou muito sobre esse assunto. Falou sobre o livro de Atos, os 3 grandes homens que Deus usou. Pedro em Jerusalém, Filipe em Samaria e Paulo os confins da terra. Deus tem as suas maneiras de usar o homem e a sua igreja. Mas o óleo é para toda a igreja. O Espírito Santo é para toda a igreja. A unção é para toda a igreja. Então você que é a igreja do Senhor, você não deve abrir mão da unção de Deus. A unção de Deus é para a nossa vida. Ele diz aqui, e recebereis poder. Sabe o que quer dizer isso? A igreja é poderosa através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo quem nos capacita. É o Espírito Santo que nos dá poder. Para quê? Para vencer. Vencer o quê? As lutas, as dificuldades, as barreiras que a vida nos interpõe. Com o Espírito Santo faremos proezas. Ele diz, com Deus faremos proezas. E eu quero que você entenda isso, que Deus quer que você seja um homem, uma mulher que realize proezas na tua vida. Porque o Senhor é conosco. O Espírito Santo, aqui era uma promessa. Mas essa promessa se cumpriu. Se cumpriu lá com a igreja de Atos, com a igreja primitiva. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo já está com a igreja. Você pode dizer, o Espírito Santo está no nosso meio. Aleluia. Então ele diz, olha, sereis minhas testemunhas. Então essa é a obra que Jesus quer que façamos. Antes dele subir, dizem que a pessoa antes de morrer, você deve registrar bem o que ele fala, porque são as últimas palavras dele. Mas ali não, ali Jesus estava indo embora. Jesus estava sendo assunto aos céus. Em João capítulo 16, versículo 8, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. O único pecado que Deus vai julgar o homem não é a prostituição.
Estou falando do ser humano sem Deus, tá? Não é a prostituição, não é o adultério, não é a mentira, não é nada disso. É porque eles não creram em Jesus. Esse é o pecado do mundo. O mundo não crê em Jesus. Olha só o que ele diz mais. Dá justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Então eram as últimas palavras do Senhor mesmo. Ninguém mais vê Jesus. Jesus, ó, foi assunto aos céus. Ele foi para junto do Pai. E não haveria mais ninguém na igreja primitiva e depois da igreja primitiva que veria Jesus. Nós teríamos comunhão com o Espírito Santo, mas com Jesus é diferente. Ele diz aqui, ó, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então Satanás já foi julgado, mas você não. A humanidade ainda não foi julgada. Por isso que a humanidade ainda tem chance de ser salva. Mesmo que aos nossos olhos e aos olhos de Deus, então, nem se fala. Estão fazendo coisas terríveis. Mas há esperança para aqueles que ainda não morreram. Amém, queridos? Nós temos falado muito a respeito deste assunto. E glória a Deus por isso. Porque a verdadeira igreja é aquela que se preocupa com o próximo. Deus, quando nos salvou para que nós pudéssemos fazer a obra dele acontecer. É coisa de... Parece que tem pessoas que têm pouca cabeça. Como é que uma pessoa larga a família, larga o país, larga a sua igreja local e vai para uma terra que ele não conhece, que ele não fala aquela língua, porque Deus mandou, e ele vai para lá. E numa ordem de Deus. Parece que aquela pessoa tem um cérebro pequeno, mas não. Ela tem uma obediência grande. Porque Jesus diz que nós temos que nos preocupar com o próximo. O pastor Anderson hoje pela manhã disse que a cada um Deus dá um talento. Deus dá uma tarefa. Ao Márcio, tocar, cantar, ele até exemplificou aqui na igreja. Então Deus chama pessoas para fazer determinadas obras que aos nossos olhos nós não iríamos. Quantos aqui subiriam um morro onde tem uma estrutura de um comando qualquer para poder ir lá e pregar para aquelas pessoas que estão lá fazendo mal? O risco. Então nós começamos a escolher obra para fazer. Não é verdade? É melhor me envolver com isso, é melhor me envolver com aquilo. Amém. Deus respeita também. Mas tem momento que Deus chama. Eu quero você no fronte. Os valentes de Davi, você vai lá ver, estavam lá no fronte. Onde está Urias? Estava lá no fronte. Davi o chama. Ele envolvido com a obra, envolvido com a guerra. Davi chama ele para ele dormir com a mulher dele. Ele diz, não, meus companheiros estão todos lá no meio da batalha. E eu vou dormir com a minha mulher, vou deitar na minha cama enquanto eles estão lá em tendas. Então nós começamos a ver a obra de Deus de uma forma diferente. Então nós precisamos começar, já é a 7ª mensagem sobre este assunto, a nos preocuparmos com o próximo. E o próximo é aquele que está perto da gente. E muitas vezes o amor de Deus não aparece na nossa vida com aqueles que estão muito próximos da gente. E Deus quer trabalhar na nossa vida. Deus quer trabalhar no meu coração. Para quê? Para que eu possa começar a amar e me sujeitar a Deus. Porque se eu me sujeitar a Deus, eu vou ser uma bênção. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se eu me sujeitar a Deus, eu vou ser uma bênção, porque eu consegui me sujeitar à maior autoridade. E Deus vai me capacitar
para eu poder ser uma bênção também na vida do meu próximo. Quem é o próximo de um casal? É o seu cônjuge. Quem é o próximo de um irmão com a irmã? É o irmão e a irmã. Quem é o próximo na igreja? Somos nós estamos juntos. Você não pode entrar na igreja escolhendo lugar. Ali está aquele irmão, ali está aquela irmã, ali está aquele irmão. Daqui a pouquinho tu não tem lugar mais na igreja. Você vai ter que sentar lá fora. Porque lá fora não tem problema nenhum, com o irmão nenhum. E a maioria das pessoas que tem problemas acabam ficando lá de fora da igreja. Porque não conseguem se sujeitar ao governo de Cristo. O próximo, meu irmão, é a maneira que Deus trabalhou em nossas vidas. É a maneira que Deus trabalha na nossa vida. Deus vai usar o teu próximo para poder te amansar, para poder trabalhar, te lixar, trabalhar, fazer essa obra tremenda na nossa vida. Então nós precisamos entender que a verdadeira igreja é aquela que se preocupa com o próximo. Missões, na realidade, é a expressão da nossa preocupação com o próximo. Qual é a missão da igreja? Buscar a paz, se empenhar por ela. E o que acontece com a maioria dos cristãos? Estão vivendo em guerra, estão vivendo com problemas, com dificuldades. Então eu posso bater no peito e dizer, é falta de empenho. Porque a Bíblia diz que nós temos que nos empenhar para alcançar a paz. Então nós precisamos desenvolver esse trabalho na nossa vida, deixar o Espírito Santo fazer isso. E como é que ele vai fazer isso? Nós vamos aprender, nós vamos trabalhando. A palavra de Deus vai nos ensinando. Que ninguém nasce sabendo nada, nós vamos aprendendo, né? Por isso o curso Casados para Sempre, porque o sujeito não aprende a ser casado. Ele nasce solteiro, nasce criança, vai aprender a ser adolescente, vai aprender a ser jovem, vai aprender a namorar, vai aprender a noivar, vai aprender a casar, vai aprender a ser pai, vai aprender a ser mãe, né? Não é verdade? É isso que acontece. Ninguém sabe, aprende tudo. Quando nasceu, tá, um sábio. Oh, meu Deus do céu, isso é um demônio. É um demônio. É um espírito maligno. Porque não é assim que acontece. Nós precisamos nos sujeitar ao ensino, o aprendizado da palavra. E Deus vem trabalhando na igreja, moldando a nossa vida. Para quê? Para que nós possamos nos tornar o que Ele quer que nós sejamos. Ser tu uma bênção. Nós precisamos nos tornar uma bênção. Você pode afirmar comigo? Eu agrado a Deus quando me preocupo com o meu próximo. Amém, queridos? Jesus veio. Oh, Deus. Correu aqui. Jesus veio a esta terra porque Deus se preocupou conosco. Por que Jesus desceu do trono dele e veio até aqui? Porque nós estávamos dando muitas preocupações a Deus. Senão Deus não se movia. Deus deixava o homem no paraíso. Está tudo bem. Agora, quando o homem fez a lambança, saiu do paraíso, né? Foi expulso, fez a besteira, saiu do Éden, saiu do jardim. Aí Deus começou a se preocupar com o próximo. Quem era o próximo de Deus? Era o homem. O homem vivia assim com Deus, juntinho, assim, coladinho. Aí Deus tirou ele, mas continuou a preocupação. Você pode dizer para o teu irmão, Deus se preocupa contigo. Fala para ele, porque Ele te ama. E nós precisamos nos preocupar com o próximo, porque nós somos a expressão do amor de Deus, a igreja. Estamos vivendo os dias da igreja de Cristo. E foi justamente por isso que Deus enviou o seu Espírito sobre a igreja, para capacitá-la nessa tarefa tão importante para a divulgação do Evangelho. O Evangelho era um mistério. Imagina, um livro fechado. O apóstolo Paulo diz, mistério oculto. Deus abriu. Quem é que abriu o livro? Jesus. Aleluia. O céu estava chorando, as pessoas chorando. João chorava.
De repente entra naquela sala o leão da tribo de Judá. E toma o livro da mão direita do pai e abre. Rompe os selos. Hoje o evangelho não é mais mistério. Agora foi revelado. Mas se você não ler, continua sendo mistério. Se você não estudá-lo, continua sendo mistério. Continua fechado para você. Mas para quem quer crescer na graça e no conhecimento, Deus abre o seu mistério para você. Deus abre o seu mistério para a igreja. Aleluia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É para este fim que o Espírito do Senhor desceu sobre a igreja. O nosso testemunho. E através do nosso testemunho o Evangelho é anunciado. As pessoas têm que ver a diferença. A ardente expectativa da criação, Romanos 8,19 fala isso. Aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que quer dizer isso? O mundo está esperando você se manifestar como filho. Enquanto você estiver fazendo as mesmas coisas que fazia antes, que obra Deus fez na tua vida? Que obra Deus fez na tua vida? Nós precisamos tomar atitudes de cristão. Nós temos que tomar atitudes do céu, atitudes de Deus, porque é Ele que entrou na nossa vida e quer ficar. Ele veio para ficar para sempre. Hoje nós estaremos nos aprofundando um pouco mais, estaremos falando de exemplos deixados no Novo Testamento, que é o tempo que nós estamos vivendo. Nesta sequência já estudamos sobre a unção no Antigo Testamento, a unção no Novo Testamento, a unção purificadora que nos torna reis e sacerdotes. E vimos também que devemos nos manter cheios da unção. E na última mensagem vimos como recebemos a unção de Deus a cada dia. Então Deus é tremendo, né? Nós almoçamos todos os dias, tomamos um café da manhã todos os dias, jantamos, aqueles que jantam todos os dias, ou lancham todos os dias. Fica um dia sem comer. Quando nós ficamos sem receber do céu a provisão, nós sentimos. Nós sentimos. Eu pelo menos sinto. Se eu ficar um dia sem orar, eu sinto. Se eu ficar um dia sem ler a Bíblia, eu sinto. Falo, Senhor, me afastei da tua palavra. Porque a Bíblia manda a gente olhar, esteja diante dos meus olhos a tua palavra. Eu preciso da palavra de Deus para viver. Você pode dizer, eu preciso da palavra de Deus para viver. Eu não posso viver sem a palavra de Deus, porque hoje eu faço parte dela. Eu faço parte da vida de Deus. Aleluia. Hoje veremos esses exemplos. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. Nós vivemos no Novo Testamento. Você sabia disso? Estamos vivendo no Novo Testamento. Estamos vivendo na dispensação do Espírito. Nós estamos vivendo o tempo destinado à graça de Deus. Jesus trouxe a graça de Deus. Mas não estamos mais debaixo de uma situação do Antigo Testamento. Nós estamos agora no Novo Testamento, uma nova unção, um novo sacerdócio, uma nova regra de fé, um momento em que nós buscamos agora intimidade com o Senhor no Espírito. No Antigo Testamento, só sobre alguns homens e algumas mulheres especiais vinha a unção de Deus, a unção do Espírito Santo. O óleo descia sobre as suas cabeças. Tinha que ter o óleo. O óleo era visível, era sentido. As pessoas tinham que deixar o óleo descer, melar tudo. E aqueles homens tinham barba. Devia ser um melê tremendo, né? Imagina. Quando a gente passa um pouquinho mais de
de um produto na cabeça já fica melado, imagina o azeite descendo, o óleo descendo. No Novo Testamento, o óleo desce sobre toda a igreja. Ninguém vê o óleo, mas tem óleo nesse lugar. Porque é a presença do Espírito Santo. Lá no Velho Testamento era um simbolismo. Hoje é a realidade. Aleluia, hoje nós vivemos a realidade. O mistério foi aberto. Glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Hoje nós não vamos mais trabalhar com o óleo. Nós trabalhamos com óleo, sim, segundo os princípios do Novo Testamento. Mas aquele óleo que descia, unção do Espírito Santo que descia sobre os reis, sobre os sacerdotes, sobre os profetas. Não! Hoje é sobre toda a igreja. E não desce mais o óleo físico. É o óleo celestial. É o óleo do Espírito. É a unção de Deus. A Bíblia descreve que quando ele desceu, entrou naquele cenáculo como um vento impetuoso, e sobre as cabeças dos discípulos tinha línguas de fogo. Glória a Deus. Meu Deus do céu, como vai explicar isso? É o Novo Testamento. É a nova dispensação. É um novo sacerdócio. Eu preciso me enquadrar nele. Senão, meu irmão, eu vou ter que botar uma roupa estranha, vou ter que botar um turbante estranho. Quem está vendo aí Moisés, o Jesus, está vendo lá, né? A turma dos fariseus lá, usando, né? O pessoal lá do Sinédrio usando aquilo, né? Aquelas touquinhas todas, né? Aqueles turbantes todos. Porque eles tinham que usar aquilo. Aquilo eram as vestes do Velho Testamento. As vestes do Novo Testamento são alvas como a neve. Você pode estar vestida de preto, mas as suas vestes espirituais têm que estar claras, têm que estar branca, e nunca falte um óleo sobre a nossa cabeça. Mas que óleo é esse? É o Espírito de Deus. Para você poder compreender o que nós estamos vivenciando, igreja. No Novo Testamento, o óleo desce sobre toda a igreja, sobre todos os que professam o nome de Jesus. Se você ainda não professa o nome de Jesus, quer dizer, não tem a palavra de Deus, o nome de Jesus nos seus lábios, ele não é o teu Senhor, não é o teu Salvador, você não tem direito a ele, porque Deus guarda a sua igreja, os seus filhos. Eu quero perguntar a você o seguinte: quando dá de noite, você fecha a porta da sua casa, você vai estar dentro da tua casa com a tua família, e lá fora pode ter criança morando debaixo da marquise, debaixo de viaduto, pode ter tudo lá, mas isso não é responsabilidade tua. A tua responsabilidade é a tua família. Deus também pega a sua família e guarda. E quem é a família de Deus? São aqueles que confessam o nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Não há prediletos, não há filhos prediletos. Vou derramar mais um pouquinho de óleo sobre a cabeça do João. O óleo está sobre a igreja. Se você levantar as tuas mãos, você recebe. Você toca no óleo. Porque a Bíblia diz: levantarei as mãos santas. Diante do Senhor nós temos que entrar de mãos erguidas, para poder receber de Deus. As coisas de Deus vêm do alto, meu irmão. Tem gente que fica com a mão no bolso. Vai receber o que? De baixo. Deus é o Altíssimo. Quanto mais alto colocar a mão, mais tu toca no céu. Senhor, eu quero. Eu preciso ter sede de Deus, eu preciso ter fome de Deus, eu preciso ter desejos de Deus, eu preciso buscar a Deus, aprender. O pastor Anderson está pregando toda quinta-feira, ensinando a igreja a buscar a Deus. Mas parece que a gente ouve por aqui e sai por aqui. Nós precisamos buscar a Deus, aprender a buscar a Deus, como determinados reis buscaram no Velho Testamento. Mas hoje nós temos a revelação. Hoje, quando você bota o joelho no chão, você fala Pai, e o Pai está presente. Você entrou na presença do Pai, entrou na presença de Deus.
isso que nós precisamos vivenciar. Essa é a verdade do Evangelho. O véu foi rasgado. O trono de Deus foi aberto à tua disposição. E nós ficamos escolhendo hora para poder entrar na presença de Deus. Aquele que pode resolver todos os nossos problemas. Aquele que tem todo o poder. Como foi louvado, o grande eu sou. Ele que corta, ele que faz tudo e desfaz tudo. Ele que tem o poder para ressuscitar. Ele tem o poder para fazer o que ele quiser. Aleluia. Eu quero que você guarde isso no teu coração. O óleo desce sobre toda a igreja. Essa é a verdade de Deus no Novo Testamento. O óleo desce sempre sobre toda a igreja. Há mais ou menos 800 anos atrás, antes da descida do Espírito Santo, Joel profetizou. Joel profetizou sobre a igreja, sobre o Espírito Santo. Joel profetizou isso para dias muito distantes. Mas quando é uma profecia de Deus, se cumpre. Aí Joel capítulo 2, versículo de número 28 e 29, diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Depois de quê? Depois do sacrifício. Depois da obra expiatória. Depois que o pecado fosse feito a obra do perdão dos pecados. O Espírito Santo não podia descer sobre nós cheio de pecado. Deus precisava purificar o homem. Então quando ele diz, acontecerá depois de quê? Depois da obra. Depois que Jesus fizesse essa grande obra, ele diz assim, ó, versículo 28, né? Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Se você for na doutrina da igreja, Paulo diz, todos nós podemos profetizar. Por quê? Porque o Espírito Santo está com a igreja. Amém, queridos? Vossos velhos sonharão. Os coroas não tem mais que jogar dominó e acabou a vida, não. Deus deu sonho para nós. Eu falo para nós, eu também estou nessa turma. Deus deu sonho para nós, velhos. Os velhos podem sonhar agora. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Faz mesmo, meu irmão. Deus é contigo. Começa a sonhar. Começa a imaginar a tua nova vida que Deus te deu. Deus te deu razões para poder amar a vida. Não é para você ficar encostado. Bota o velho na sombra, bota o velho no sol. Pelo amor de Deus, entra na presença de Deus, que Deus vai te erguer, Deus vai te levantar, Deus vai te curar, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Porque Deus diz que nós sonharemos. Eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu almejo coisas. Porque o senhor é o pastor? Não, meu irmão, porque eu sou filho de Deus. E você também é filho de Deus, você também é filha de Deus. Meu irmão, a morte é para o diabo, vida é para quem tem Jesus. Aleluia! Oh, na calabachão de Comanaias. Oh, Deus! Aleluia! Vamos lá, vamos continuar. Vossos jovens terão visões. Meu irmão, o mundo está terrível, mas jovens desta igreja tenham visões. Começa a visualizar o teu destino, começa a visualizar o que vocês querem e não saiam do rumo. Invistam na vida de vocês. Deus é com vocês. Não se contaminem com as iguarias do rei. E tomem direção àquilo que Deus já colocou no coração de vocês. E ele continua dizendo, até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Meu Deus, que coisa linda. Quem é servo de Deus aqui, levante a mão. Quem é servo de Deus, glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Oh,
João Batista nos afirmou que ele batizaria com água, ele batizava com água. Mas após ele viria um varão com letra grande, não é vareta não, é varão, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11 diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. É direito da igreja o batismo. Você crê em Jesus? Ele é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o batizador. Ele é o batizador. É Ele que vai encher a tua vida de poder. Ou você acha que o poder vem do baloto, de uma loteria? Porque lá fora as pessoas ficam: se eu ganhar essa mega sena, se eu ganhar isso, pelo amor de Deus, meu. Nós, igreja, já ganhamos. A Bíblia diz que Deus nos enriqueceu. Nós somos ricos agora, porque dobramos o nosso joelho, clamamos ao Pai e Ele envia o suprimento para nossas vidas. Ele nos deu autoridade para pisarmos a cabeça do escorpião, para pisarmos a cabeça da serpente. Deus deu poder para você segurar o inimigo. Nenhum mal te causará dano. É a autoridade de Deus. Essa é a maior riqueza. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós precisamos entender o que Deus está falando no nosso meio. O derramar inicial aconteceu lá em Pentecostes. O Pai enviou o seu Espírito para estar conosco para sempre. Lá em Pentecostes foi o início. Você pode dizer: o início foi em Pentecostes. Aleluia. Nestes dias, nos dias da igreja, Deus nos fala através de Jesus. Jesus é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. É Ele quem batiza. Nós não vamos fazer um culto aqui especial em que o pastor Joaquim é que vai derramar óleo na cabeça das pessoas e as pessoas vão ser batizadas. Isso é lá no catolicismo. Marcam data, o crisma, e eles fazem a cerimônia e dizem que aquilo é o batismo do Espírito Santo. Se você não sabia, fique sabendo, é o batismo do Espírito Santo deles. Mas qual é o batismo do Espírito Santo nosso? É quando desce o Espírito Santo e começamos a falar em outras línguas. Esse é o batismo. Esse é o batismo. Por isso que nós somos uma igreja pentecostal. Uma igreja que acredita no que aconteceu em Pentecostes. Nós somos uma igreja pentecostal porque acreditamos nos dons do Espírito Santo. Acreditamos no poder que desceu sobre a igreja. Acreditamos que quando a igreja está cheia do Espírito Santo, essa igreja opera milagres e maravilhas. Aleluia! É uma experiência direta com o Senhor Jesus. Como é que pode um crente ter uma experiência dessa? É a Bíblia que diz, é promessa de Deus. Não me pergunte, é promessa de Deus. Recebe pela fé. Você precisa acreditar. É promessa de Deus, eu acredito. É promessa de Deus, eu acredito. Eu tomo posse. É assim que tu tem que ser. O crente tem que ser assim. Tudo que está na Bíblia que me pertence, eu vou tomar posse. É direito meu, é minha herança. Aleluia! Lembre-se, igreja, o Espírito Santo está com a igreja sempre. Você está onde? Ele está. Você está onde? Eu tirei férias. Ele também está contigo nas férias. Outro acha que o pastor, quando sai aí, fica uns diazinhos fora, o Espírito Santo fica longe dele. Não, está junto com a gente. Nós estamos lá intercedendo pelos irmãos, intercedendo pelos cultos, fazendo a obra acontecer de longe, mas estamos aqui. Estamos no mesmo Espírito, na mesma fé, na mesma palavra, na mesma direção. Aleluia, na mesma visão. Aleluia. Lá em Atos capítulo 2, vamos ver agora como é que desceu esse Espírito Santo. Muitas pessoas, principalmente os mais novos na fé, essa área aí é uma área meia mística, né? Meia
cabulosa, meia, como é que é? Eu me lembro quando eu me converti, que eu ouvi os irmãos falando em língua, eu falava, eu quero falar igual, eu quero ficar assim, pai. Eu falava com Deus, eu quero ser assim. O meu pastor lá na época, pastor que foi usado por Deus para entrar a salvação na minha vida, eu olhava para ele assim e falava, eu quero ser igual a ele, pai. Eu quero expulsar os demônios, eu quero ver cego ver, eu quero ver aleijado andar, eu quero... Tudo isso eu via naquela igreja. Eu olhava, eu queria ser igual a ele. Mas eu fui crescendo na graça e no conhecimento. E fui vendo que a Bíblia manda eu olhar não para o homem, mas para Jesus. Ele é o nosso modelo. Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Você pode falar para o teu irmão, olhe para Jesus. Porque se olhar para o homem, você vai cair. Aleluia. O que aconteceu? Aquele pastor tropeçou na doutrina. Como é que pode? Mas nós precisamos ficar atentos. Só cai quem está de pé, só se desvia quem está no caminho. Amém, queridos? Amém. Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, é o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque eles estavam debaixo de uma ordem do Senhor. Fiquem em oração e aguardem a promessa que fiz. Olha, ele diz assim, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meu irmão, a Bíblia declara, Tiago fala isso, que a língua, ela precisa ser domada, ser controlada. Quando o Espírito Santo entra na vida do cristão, quando entrou em Pentecostes, ele imediatamente ele toma conta da língua. E você sabe o que acontece? A língua fala o que o cérebro manda, mas quando o Espírito Santo toma conta da língua, o cérebro fica infrutífero. Você entendeu o que eu disse? Eu vou repetir. Amém, querido? Quem está ligado está sabendo o que eu estou falando. A mente fica infrutífera. Então, quando tu começar a pensar besteira, porque todo mundo pensa, começa a falar em línguas, para que o diabo perca o domínio sobre a sua mente. Porque o único dom que você tem domínio, que é o dom que edifica a tua vida, é a língua. É o dom de Deus. Então você começou a pensar besteira. A grama do vizinho é mais bonita. Não foi só pensar isso. Já começa. Você que já é batizado, começa a falar de mistério. E você que não é, começa a pedir a Deus. Senhor, eu quero ser batizado, eu não quero pensar nisso. Senhor, eu quero entregar a minha mente a Ti. Eu quero entregar a minha vida a Ti, todinha. Porque Deus controla a nossa vida. Isso é doutrina pentecostal. Isso é doutrina pentecostal. Porque aqueles que não acreditam no Pentecostes vai mandar você para um analista. Tem que tirar essas ideias de minhoca na cabeça. Vai lá, deita lá no divã, deita ali, deita colar, toma um remédio para dormir mais, faz isso que vai acontecer, porque tu está pensando muita besteira. Mas não, o cristão, cheio do Espírito, diabo, acabou tua farra com a minha mente. Agora eu estou ligado com Deus. Agora eu sou um com Deus. Começa a falar em mistérios. Você está entendendo o que eu estou falando, igreja? Aleluia! Então nós precisamos conceder ao Senhor controle naquilo que pode nos arrebentar. Que a Bíblia diz que a língua é um chicote, meu irmão. É um chicote. A língua é um fósforo. A língua bota fogo numa floresta.
A língua arrebenta com uma vida, arrebenta com um ministério, arrebenta com uma família. Neste texto, observamos que os 120 crentes estavam presentes naquela reunião de oração, reunião de espera por promessas de Deus. E foram cheios do Espírito Santo. Meu irmão, tudo que Deus tem prometido a você, você deve receber em comunhão. Você não pode receber as coisas de Deus fora da comunhão. Tem pessoas que estão com a ideia de eu sou da igreja Cristo em Casa. Eu não me congrego mais. Não acredito mais na igreja. Não acredito mais nos homens que dirigem a igreja. Meu irmão, existe o dólar falso, mas o dólar falso não invalida o dólar verdadeiro. Os falsos não invalidam o verdadeiro. Graças a Deus ainda há remanescentes nesta terra. Há homens e mulheres remanescentes nesta terra que guardam a palavra de Deus, que pregam a verdade, que anunciam a verdade e que precisam ser ouvidos. Porque as pessoas estão querendo, sentindo coceira nos ouvidos. O apóstolo Paulo fala disso, né? Estão buscando alguma palavra que agrade essa coceira. Ah, como eu gostaria de crescer, ser rico, ter uma palavra dessa para você no mercado. Mas agora você quer ouvir palavras de santificação, palavra de santidade, palavra de separação, palavra de submissão a Deus, de sujeição ao Espírito Santo. Ah, meu irmão, essa palavra é dura para você. Mas eu quero dizer para você, é aquela palavra que vai trazer vida. É a palavra que vai trazer mudança de vida para a tua vida. Aleluia! Elas foram ungidas com um óleo do Espírito Santo vindo do céu. Este óleo não é humano, é óleo da parte de Deus. Foram batizadas, isto é, foram mergulhadas no fogo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo e com fogo, meu irmão, ela é mergulhada no fogo de Deus. Fogo de Deus. No óleo, no Espírito, e passaram a falar em outras línguas. Meu irmão, é uma comunhão tão extrema com Deus, tão extensa com Deus, que eu quero dizer para você, olha, é algo especial. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, minha vida mudou. Eu vou dizer para os irmãos alguns exemplos. Eu fui batizado numa sexta-feira. Uma semana depois, a igreja estava sendo inaugurada lá em Vitória, a cidade de Anchieta, do lado. Quem conhece Vitória, Anchieta, eu acho que é do lado. Acho que é Anchieta o nome do lugar. E eu chego lá, fomos de carro até lá, eu e meu irmão. Você foi, João? Joãozinho também foi. João era pequenininho ainda, né? Tinha o quê? 10 anos? Até menos, né? 9 anos, 9, 10 anos. Ele foi e nós pegamos a estrada, tinha horário para chegar, o culto começava às 3. E aí aconteceu a inauguração da igreja. Quando acabou o culto, entraram 2 senhoras. Nós viemos para a inauguração da igreja. Já acabou, irmão. Ah, mas eu não posso sair daqui sem uma oração. Não, ninguém vai sair sem oração. Vem cá. Eu botei a mão na cabeça dela, daqui a pouquinho eu levei um susto. Manifestou um demônio. O primeiro demônio que manifestou na minha vida. Primeiro. Eu levei um susto. Eu estava orando normalmente. Ah, manifestou. Eu falei, Jesus, em nome de Jesus, sai. Saiu. Eu falei, caramba, é muito poder mesmo. Porque a gente ainda é novo na fé. Com 3 meses e pouco de igreja, é muito novo na fé. Deus já te bota numa luta dessa. Deus já te bota numa peleja dessa e te dá a vitória. Meu irmão, Deus te chamou para ser vencedor. Aliás, mais do que vencedor. Aí, sai de lá, vem embora. Chegamos na igreja, aí começa o ministério de oração pelas pessoas. Fui incluído no ministério de oração da igreja.
ficava lá para impor as mãos. Meu irmão, eu me consagrava muito, jejum o dia inteiro. Meu irmão, eu li a Bíblia, comi a Bíblia de uma maneira. Não comi mais do que o Anderson, porque o Anderson comeu mais do que eu. O Anderson comeu também na sobremesa, eu não comia na sobremesa. Eu só almoçava, ele almoçava e sobremesa também era a Bíblia. Aí, chego na igreja e começo a ministrar sobre as pessoas enfermas. Tinha aquela fila imensa, porque era uma igreja que tinha programa de televisão de 15 minutinhos, mas a igreja ficava bastante cheia. E as pessoas vinham. E veio o primeiro mês, quando eu me converti, eu vi um milagre na igreja, um cego ver. E aquele cego viu, eu estava assim na ponta direita, lá no cantinho, eu era novinho, eu olhei, o diabo veio e falou audivelmente no meu ouvido: é amigo do pastor, isso é transação deles, isso é trampa, isso é mentira, é conluio. Fiquei ligado, o cara disse que voltou a ver. Aí daqui a pouquinho eu estava lá na oração, chega uma irmã, eu vou orar ela. Pergunto, qual é o problema da irmã? Surdinha. Surda. Botei a mão, falei, em nome de Jesus, espírito de surdez, sai dela. Ai, estou ouvindo tudo. Aí o Espírito Santo veio e falou, é tua amiga? Não julgue a minha obra. Meu irmão, só aprendendo, só no couro. Só me ensinando. Aprendendo. Teve uma vez que veio uma pessoa, só estou falando algumas coisas que marcaram muito minha vida. Veio um homem, o senhor estava na fila, e Deus mandou fechar o olho. Eu fiquei de olho fechado, esperando a pessoa vir. Se eu abro o olho, eu não ia ter fé para orar por ele, porque ele estava vindo assim, ó. Ele teve AVC, boca forte, mão, perna, assim que ele estava vindo. E eu de olho fechado. Ele parou na minha frente, aí eu abri o olho. Aí perguntei para ele, o que você quer que eu vá? Aí Deus falou comigo, profetiza ao cérebro, profetiza aos nervos, profetiza aos músculos, profetiza, e agora manda ele fazer o que ele não fazia. Meu Deus do céu, aquele homem ficou curadinho na minha frente. Isso tinha 4, 5 meses de igreja. Aí eu falei, Jesus. Aí falei para ele, tem que aceitar Jesus. Ele não era crente. Não era crente, ele aceitou Jesus, já foi direto pelo batistério, lá ficava aberto dia e noite. Foi lá para o batistério ser batizado. Você que ainda não foi batizado, corra para as águas. Dia 28 de abril é o batismo aqui, tá? 28 de abril, 10h30 da manhã. Corra para as águas. A gente só batiza aqui de 2 em 2 meses, tem que montar a piscina, tem que fazer uma mão de obra tremenda, mas então de 2 em 2 meses a gente está batizando aqui em nome de Jesus. Então o que eu quero dizer para você é, meu amado, é poder de Deus. Você precisa almejar. É muito triste um crente que tem direito ligar para outro crente e falar assim, vem cá tirar esse demônio que eu não consigo. É muito triste. É muito triste. Eu estou aqui tentando e não consigo. Como? Você está usando o nome de Jesus ou está usando o nome de Genésio? Qual o nome que tu está usando? A gente tem que entender que aí pode acontecer o seguinte, testemunho de vida. Qual o testemunho de vida? E nós precisamos agir com poder e grande glória. E eu louvo a Deus porque nunca fugi da raia. Já tivemos casos seríssimos de pessoas possessas, de espíritos malignos, de enfrentar. Eu me lembro de um que era, o nome dele era Darlon. Tem 30 anos, meu irmão. Darlon, o nome dele. Darlan? Aí, galera. Vamos chamar ele de Dar.
Esse garoto, era um jovem. Ele tadinho, o João Pedro era pequenininho, tinha 8, 7 anos, o Paulo tinha 7 anos, eles tinham aula de manhã cedo, segunda-feira, eu ficava na igreja até meia-noite quase, expelindo demônios. E esse jovem era gerente de uma boca de fumo. Ele era usuário, a narina dele era tudo carne viva. E eu comecei a orar, comecei a pregar o evangelho para ele, ele aceitou Jesus, aí fui ministrar sobre ele. A primeira vez que eu fui ministrar sobre ele, eu botei a mão, manifestou aquele espírito do, olha, o que você vai querer fazer comigo? Eu falei, Jesus, que é isso? Aquele espírito de malandragem, assim mesmo, olha. Eu falei, Jesus, guarda aí. Estou dentro da tua casa. Levantei minha mão em nome de Jesus. Ele, pá, caiu para trás. Já caiu levantando o outro. Pastor, o que é que fez comigo? Eu falei, Jesus. Paulinho se lembra, João também. E ela levantava a mão e caía. E levantava de novo o outro e caía. Aí a mãe dele, tão desesperada, pegou a Bíblia, montou em cima dele e começou a bater com a Bíblia. Sai! Desespero, meu irmão. Eu já vi coisas tremendas, filho. Eu vi uma, vou contar aqui para os irmãos, vocês vão ficar impressionados. Um casal entrou de manhã, acabou o culto quase meio-dia, aí veio aquele casal, o pessoal segurando o varão lá, escondendo ele, e trouxeram a mulher para cá. Aí vieram para mim, quando o varão sai de casa, ela se prostitui. Esse era o problema dela. Aí, vamos orar por ela. Levamos ela a Jesus, ela aceitou Jesus, botou uma mão na cabeça dela e começou a manifestar, como se ela tivesse um prostíbulo. Todos os movimentos, todas as ações, todos os gestos, como se fosse um prostíbulo. E as pessoas acham que é sensualidade. É demônio, meu irmão. Crente não fica nessa. Isso é demônio. Demônio quer que você se ofereça. Ofereça o templo do Espírito, que é templo do Espírito Santo. Não abra mão do conhecimento de Deus. Aleluia! A unção de Deus nos capacita para o milagre. Foi assim com João e Pedro, depois deles serem cheios do Espírito Santo. Pedro faz aquele discurso maravilhoso e eles saem para orar. Capítulo 3 de Atos. Ele diz assim, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9, 3 horas da tarde. Culto dos impossíveis. Pastora Fernanda está esperando você e ela já está vindo, chegou. Olha, Pedro e João estavam vindo. Era levado um homem coxo de nascença. Olha os detalhes. O homem nunca andou. Você sabe que uma criança para aprender a andar, engatinha, começa a dar os primeiros passinhos, cai, bota no andador, bota ali, ajuda aqui, ajuda ali. Toda a preocupação, tira tudo que é de bico na frente, para não machucar a boquinha. Esse homem nunca andou. Olha só o que diz. O qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós, testemunho de vida. Nós precisamos chamar a atenção do mundo, chamar a atenção daqueles que têm necessidades. O próximo, aquele que está chegando, está próximo de nós, tem que ver a glória de Deus em nós. Então eles falam: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Porém Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e os tornozelos se firmaram. Aquele homem nunca tinha andado. Aquele homem começa a correr, começa a saltar, começa a dar glória a Deus e acompanhar eles até a
Que coisa tremenda é essa, meu irmão? Como? É Deus. Você pode falar, é Deus. É coisa de Deus. Não me pergunte, é coisa de Deus. As pessoas querem hoje assim, ó, não, tem que me explicar bem como é que foi. O pé dele virou, fez assim, fez acolá, ele dançou. E aí o diretor, como é que é? Me explica! É tudo isso. Não, meu irmão, é poder de Deus. Aleluia. Para os que se perdem é loucura, mas para nós é poder de Deus. Eu fico com o poder de Deus. O que Pedro e João tinham de tão especial? A unção do Espírito Santo, o óleo precioso da unção. Não faltava óleo na vida deles. As suas vestes eram alvas. Depois da cura do homem do coxo, Pedro e João foram presos e interrogados pelos sacerdotes e autoridades do templo. Lembre-se, a unção traz perseguição. Você começa a fazer ali o bem, você começa a fazer a obra de Deus, meu irmão, vem logo perseguição. Levantam os perseguidores. E por que a unção de Deus traz perseguição? Porque estaremos preparados por Deus para destruir as obras do diabo. O diabo vai ficar muito zangado com aqueles que destroem a obra dele. Crente tem que aprender a destruir a obra do diabo. Capítulo 4, versículo 23 em diante, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, oh, aleluia, sinais, aleluia, e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando a igreja se reúne em oração, meu irmão, o lugar treme, e todos ficam cheios do Espírito Santo. Uma nova porção do óleo de Deus é experimentada. Você já foi batizado no Espírito Santo, mas tem óleo novo para você. Você quando compra um carro, o carro tem óleo, tem um tempo. Então o tempo de Deus para a nossa vida é a cada dia renovar. O teu óleo dura um dia, vamos dizer assim, tá? Você tem renovações diárias. Todo dia. Renove a tua vida espiritual na presença de Deus. Uma nova porção da unção é derramada. Há um cheiro inicial do Espírito Santo, mas várias renovações. Ah, quantos cultos nós ficamos cheios do Espírito Santo. Quantos cultos nós saímos daqui e falamos: Jesus, que bênção, como eu senti a tua presença. Oh, Racalha, Xandegona, está transbordando, ó. O Espírito Santo começa a falar, o Espírito Santo começa a agir. Oh, você está cheio da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Teve uma vez, eu estava saindo do metrô, tinha um jovem caído lá, ali em Botafogo. Eu ia entrar no metrô, perdão. Eu disse que estava saindo, estava entrando. Eu sempre comprava uma balinha antes de entrar no metrô, aqueles baleiros que ficam ali na entrada em Botafogo. E aí, aquele jovem caído, parecia morto. Eu falei com o baleiro: e aí, morreu? Ele falou: não, é epilético. Quando ele falou epilético, o Espírito Santo falou assim: volta lá e ora a ele. Você sabe que isso é demônio? Não, olha, Jesus, não, aqui não, Senhor, por favor. Não, aqui, a empresa que eu trabalho é aqui do lado, Senhor.
Os colegas vão tudo ver lá, ajoelhado, orando. Vai lá e ora ele. Vai, tá bom. Aí tu lá. Olha só o que acontece com a igreja. Todo mundo olhando o cara dormindo, caído lá. E eu chego, me ajoelho do lado dele, boto a mão na cabeça dele e começo a repreender. Aí em volta, junto uma rodinha. Aí começo a ouvir: Senhor, usa o teu servo. Olha a igreja que estava só. Aí chegou um: Senhor, usa o teu servo. Usa ele, meu irmão. Por que ele não foi? Por que ele não foi? Mas a conversa é essa: usa o teu servo. Aí chega um que era ímpio, ligado à área médica. Olha, não bota a mão nele não, né? Isso aí leva tempo, tem que tomar uma injeção. Eu falei: que isso, rapaz? Isso aqui é espiritual. Sai dele em nome de Jesus. Peguei ele, levantei ele, sentei ele na cadeira. Tem que, 192 tem que vir aí a SAMU. Vem cá, meu irmão. Aí eu pergunto: conhece Jesus? Conheço. Estou desviado. O que a Bíblia diz? A casa foi varrida, ornamentada, limpa. Mas agora ela precisa o quê? Ser conservada. E aquele garoto não estava mais conservando aquela casa. E a Bíblia diz que aquele que saiu é aquele que volta com mais 7, piores do que ele. Nunca se desvie da casa do Senhor. Trate as tuas lutas, mas na presença de Deus. Você quer vitória? Levante a tua mão direita e diga: em nome de Jesus, eu nunca vou me separar do meu Senhor. Aleluia! Aleluia! Nós não podemos nos separar do Senhor. Se você se separar dele, você está aberto, está exposto. Aquele que te protege vai ficar onde? Você tomou uma atitude de sair da presença dele. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Tem óleo fresco neste lugar para a tua vida. Nós ouvimos de muitos irmãos que após serem salvos buscaram a presença da unção e foram batizados no Espírito Santo. Por causa desta busca. Deus honra a nossa busca. Quando você busca, meu irmão, Deus se agrada. Deus abre o céu. Mas aí pararam. Tem crente que buscou o Espírito Santo, foi batizado, parou, não vem mais em culto, não vem mais em vigília, não vem mais em oração, não vem mais em clamor, não vem mais nada. Foi o ponto máximo que ele alcançou, o ponto máximo que eles atingiram com Deus. Não conseguem nem ao menos repetir a experiência. Falaram uma única vez em línguas, depois parece que comeram o rolo, enrolaram a língua. Deus hoje pergunta a cada um de nós: como tem sido o teu testemunho hoje? Como está a unção do Espírito Santo na tua vida? Tens falado em outras línguas? Tens curado? Tens profetizado? Efésios capítulo 5, hoje de manhã também foi falado desse versículo. Eu até falei lá com o Paulinho, com o Daniel, que eu ia falar sobre esse versículo hoje à noite. 5,18. E não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está nos dizendo para recebermos o derramar do óleo fresco todo dia. Todo dia tem óleo fresco para nossas vidas. Paulo não está dizendo para que sejamos batizados no Espírito Santo novamente, pois isto é uma experiência única. É igual o batismo nas águas. É igual o batismo nas águas. Você foi batizado nas águas? Se desviou, voltou para o caminho, aquele batismo vale. Aquele batismo continua. É o teu batismo de fé. Você foi batizado no Espírito Santo. Quantas vezes nós vamos na rua, debaixo dos viadutos, as pessoas voltam para Jesus e começam a falar em mistério, começam até a profetizar. Coisa tremenda. Paulo falava aos crentes, aos santos que vivem em Éfeso. Essa palavra é para os crentes que vivem, os crentes que estão em Jacarepaguá vivendo. Nós estamos aqui, meu irmão. Nós estamos vivos. Quem está vivo, diga glória a Deus. Quem é santo está vivo. Aleluia. Paulo
nos estimula a algo contínuo, algo que podemos experimentar a cada reunião. Encha-se do Espírito Santo. Seja ungido mais uma vez com óleo novo, até transbordar. Há um encher inicial do batismo do Espírito Santo, mas há várias renovações do Espírito Santo, vários transbordamentos. A pergunta de Deus é essa: você tem se mantido cheio do Espírito Santo? Porque a pior coisa é uma igreja vazia do Espírito Santo. Vazia do Espírito Santo. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Fervor. Quem tem cafeteira elétrica em casa? Muitos irmãos têm. O que ela faz com o café? Mantém um café quente. Para que você possa sempre lá pegar o café quente e tomar. Assim deve ser a vida do crente. Eis aqui, Senhor, estou pronto. Estou sempre fervendo. Satanás pode vir quente, mas eu estou fervendo. Aleluia. Pode vir quente que eu estou fervendo. Aleluia. Tem que cantar para ele, meu irmão. Pode ter que cantar para ele. Nós precisamos tomar uma atitude de crente. Mas tem crente que precisa, peraí que eu vou me ajoelhar, que eu vou orar, que eu vou buscar a presença de Deus antes de entrar. Meu irmão, do jeito tem que estar pronto, já é soldado de Deus. Nós temos que entender que somos soldados de Cristo. Nós temos que estar pronto o tempo todo, porque você não sabe a hora do ataque. Nós não sabemos a hora que Jesus voltará, mas também não sabemos a hora do ataque do inimigo. Então, por isso, Deus diz que nós precisamos estar atentos, ligados. Se ligue com o teu Deus, igreja. Amém, queridos? Você tem sido uma cisterna cheia? Cisterna cheia, o que é uma cisterna? O que é um reservatório cheio? É que ele vai abastecer. Quem está cheio do Espírito Santo é abastecedor. Você vai abastecer vidas. Imagina, escola bíblica hoje, quem vai dar aula é o pastor tal. Não vou dizer o nome porque não precisa dizer. É o pastor tal. Esse pastor fala para mim na hora de começar a aula. Mas estou vazio, hein? Como é que vai ser? Pastor, eu estou para lá de Bagdá. Estou para lá de Marrakech. Como é que vai ser? O rebanho esperando. Porque o reservatório tem que estar cheio. Porque ele vai ter que jorrar sobre a vida em nossas vidas. Então, quando a gente vai ocupar o púlpito, a gente já vem porque estamos numa escala. Nós sabemos que temos aquele compromisso. Mas, como eu estou dizendo lá antes um pouquinho, o ataque do inimigo nós não sabemos a hora. Então nós temos que estar atentos o tempo todo. Neemias, quando estava fazendo o muro, ele diz que quando as ameaças começaram, ele botou arma na mão da turma que fazia o muro. Então, a turma tinha, vamos dizer assim, a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra. Oh, glória, aleluia. Nós precisamos estar atentos ao inimigo. Eu quero explicar para você agora o que é ficar cheio do Espírito Santo, como diz aqui no capítulo 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Deus aqui compara, o apóstolo Paulo compara a bebedice ao estar cheio do Espírito Santo. Muitos tomam um pileque uma única vez. Mas existem muitos que só vivem bêbados. Tem pessoas que só completam o nível. Tive um amigo assim, já morreu há muito tempo. Inteligente, alto escalão da data prévia, mas o nível dele era só, botava um pouquinho só de vodka na boca, de manhã. Completava, o sangue dele já não era mais sangue, era só vodka. Quando a quantidade de graus daquela vodka começava a diminuir, só completava. Ele andava assim. Os olhos dele paravam. A Bíblia fala que ele estava no nível do bêbado.
Deus não quer você bêbado na carne, mas embriagado do Espírito. Como eu disse, muitos tomam um pileque uma única vez, mas existem muitos que só vivem bêbados. E Deus, através do apóstolo Paulo, nos diz que devemos ficar o tempo todo cheios do Espírito, embriagados do Espírito. Você pode até falar em línguas, você pode até ser usado nos dons, mas hoje Deus nos fala de experiências. Sua vida pode tremer no dia de hoje. Podemos ser cheios do Espírito Santo, podemos experimentar coisas que nunca experimentamos do Senhor. O Senhor abre o céu, igreja, derrama o óleo, óleo fresquinho. Você vai falar para o teu irmão, tem óleo fresco para a tua vida. O Senhor nos dá nova força. Você vai sair daqui cheio de força de Deus. O Senhor nos concede estratégias. O Senhor derrama uma nova porção, novos planos, novas visões, novos dons. Isso tudo está aqui diante de nós. É o despojo do Senhor. O tesouro de Deus está aberto. Aleluia. O Senhor quer exaltar o nosso poder como do boi selvagem. O recado de Deus é: embriague-se no Espírito. Aleluia. Permaneça na presença de Deus até que do alto seja revestido do poder. O povo de Deus precisa ser renovado. Hoje tem unção de Deus para nossas vidas. Você pode falar com o teu irmão: hoje tem unção de Deus na sua vida. Eu vou convidar o Márcio, a equipe. E eu quero falar algumas coisas para você enquanto o louvor vem.